E aí, gente? Olá, turma! Olá, quinto ano! Bom dia! Boa tarde para quem só vai ver à tarde, bom dia para quem vai ver bom dia. Parabéns pelas atividades que vocês fizeram. A Pro colocou algumas observações, não é? Que vocês viram que ontem vocês trabalharam ficha literária, né? Literatura, mas estava envolvendo um pouco de matemática. Vocês viram naquela parte que dava a quantidade de quilos que a moça ia comprar de bacalhau, 3,5 kg, mas o livro dava lá também o valor de cada quilo de peixe. O livro, ele dava o valor que o quilo do peixe custava R$19,90, se não me engano. Porém, uma cliente pediu 3,5 kg, não foi isso? Então, o que era que vocês faziam naquela situação? Vocês pegavam o preço de 1 quilo e iam multiplicar quantas vezes? 3, porque ela queria 3. Mas depois, para não confundir a cabeça de vocês, o que vocês também poderiam fazer? Vocês poderiam pegar meio. Meio de quanto? De R$19,90. E depois que vocês pegavam meio quilo, que é a metade do quilo, que ia dar um valorzinho lá, que eu não vou dizer, porque eu sei que vocês fizeram e muitos acertaram, e quem teve dúvida, pronto, saiu tirando a dúvida. E vocês depois somavam tudo. Somava o valor dos 3 quilos com meio quilo, com a metade de R$19,90. Somava tudo isso e encontrou o valor. Na hora de vocês colocar na balança, se eu não me engano, o livro pedia 2,800, 2,8 kg, dizia que o quilo do peixe... Eu acho que foi alguma coisa assim. Se eu estiver enganada, depois vocês me corrigem. Mas eu acho que na balança tinha um peixe que dava 2,8 kg. E vocês teriam que colocar os pesos, as medidas. E no livro de vocês tinha um peso de 1 quilo, um peso de meio quilo, que era 500 gramas, um peso de 200 gramas, se não me engano, e outro peso com 100 gramas. Antigamente se usava aquele tipo, viu, gente, de balança, aqueles tipos de peso para pesar. Principalmente nas feiras livres, usavam aqueles tipos de peso. Então, o que acontecia lá? Se tinha dizendo que o quilo era 2,8 kg, você ia colocar 2 vezes o pezinho de 1 quilo, 2 quilos. Depois você ia colocar 500 gramas, que era o pezinho que media, que pesava 500. Depois você iria colocar outro peso de 200 gramas que tinha lá. Aí fazia o quê? 2,7 kg. Só que o peixe estava dizendo que era 2,800. Aí você colocava a outra medida, que era 100 gramas. Aí você colocaria na balança 2,8 kg. Como, Pro? Colocava 2 pezinhos de 1 quilo, um peso de 500, um peso de 200 e um peso de 100. Aí você estaria colocando o peso que tinha dado o peixe. Beleza? Tranquilo.
Então, que Deus abençoe mais um dia, mais uma aula. Gente, hoje eu quero que vocês peguem o livro de ética de vocês. Vamos dar continuidade ao estudo da Amazônia, que a gente já vem fazendo há alguns dias, certo? Vou procurar também incluir um vídeo para que vocês possam compreender ainda melhor do que vocês já sabem o estudo dos predadores da Amazônia, né? Como nós sabemos aqui, estudando a Amazônia, conhecendo suas belezas e suas riquezas, né? Conhecendo quais são os seus melhores administradores, que nós sabemos que são os índios lá, que realmente eles têm um cuidado, um cuidado em preservar, em proteger a natureza que não tem tamanho. Então, pegaram o livrinho de ética? Obrigada. Vocês agora abrem o livro de ética de vocês na página 31. Lembram que vocês fizeram a atividade anterior, que terminava na página 31, porém só era a primeira coluna. Pronto. Lá no nosso livro de ética, nós vamos falar um pouquinho sobre os predadores da Amazônia. Vamos falando livremente sobre o que são, o que vocês entendem por predadores, né? O que vocês entendem, o que nós entendemos? O que nós entendemos por predadores é algo que precisa de algo para sobreviver. E como a nossa floresta amazônica é uma floresta muito rica, como nós já temos estudado há dias atrás, nós temos muitos predadores na natureza. Além dos predadores irracionais, nós também temos os predadores racionais. Que absurdo, né? Mas temos. Irracionais, vocês sabem que são o quê? São os próprios animais, que precisam se alimentar de outros animais para sobreviver. Mas também nós temos os predadores racionais, que é o homem, não é? Que são os predadores que eles destroem por prazer, que eles destroem, que eles acabam sem limite, sem ética, pela corrupção, pelo prazer, pela ganância, pelo poder e pelo dinheiro. Acredito que vocês vêm assistindo o Jornal Nacional, aos pais de vocês, e eles há de dizer que minhas palavras são verdadeiras, né? Todo que estamos tendo aí várias catástrofes que envolvem a floresta amazônica, né? Sem soluções e sem medidas a serem tomadas, não é isso? Inclusive, nós tivemos predadores aí, há alguns meses atrás, que houve aquela queimada absurda na floresta amazônica, aonde ninguém foi punido, aonde ninguém encontrou quem fez aquilo porque não quis, é claro. Então, quando eu falo de predadores racionais, são esses aí. São esses que destroem pela ganância do poder, não é? São esses que destroem porque eles querem tirar da onde eles sabem que tem. E quando nós falamos desses predadores irracionais, aí é onde entram os animais. Mas os animais, eles são predadores? Sim, mas eles são predadores por sobrevivência, porque eles precisam sobreviver. E a gente sabe que na natureza existe uma cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? É onde animais se alimentam de outros animais e assim vai tendo o círculo, né? Os animais pequenos, é lógico que eles vão ter a sua cadeia alimentar, porém eles vão se alimentando de animais pequenos, de animais menores, de predadores menores. Os predadores menores, eles vão atrás de predadores menores, de alimentos menores, de sobrevivência menor. Por quê? Vamos ter, por exemplo, um coati, por exemplo. Ele não vai ser ele é um predador, mas ele é um predador de um animal o quê? Pequeno. Aí nós vamos comparar outros animais. Vamos comparar, por exemplo, a anaconda, que me deram até um exemplo aqui em casa, que é um animal que ele é um predador. É um predador que tanto ele ataca aquático, como também ele é terrestre. Ou seja, a cobra anaconda, ela ataca dentro da água e também ela ataca na terra. Ou seja, é um animal predador muito forte, porque ele ataca em dois habitats, terrestre ou aquático, não é isso? Lá no livrinho de vocês tem o seguinte: o tamanho da Amazônia dificulta a sua vigilância, como eu falei, é uma floresta imensa, onde ela atinge outros países, né? Cresce para fora do nosso país, porém a maior parte está centralizada no Brasil, mas ela ainda sai algumas partes para outros países, não é isso?
por ela ser uma floresta muito grande, por ela ser uma Amazônia muito grande, é dificultoso ter esse controle, ter essa vigilância. Não é difícil, tem uma certa dificuldade, porque nós sabemos que nós temos grandes governantes que, se quisessem fazer esse trabalho, realmente faria de ponta a ponta, não é? Mas realmente existe o descaso, infelizmente. O tamanho da Amazônia dificulta a sua vigilância. Os caçadores e os compradores gananciosos não têm nenhuma ética, seja desmatando, caçando, pescando ou causando queimadas e desordenadamente para facilitar a rota do tráfico de tudo, como a Prof falou. Lembra que a Prof falou no início do vídeo que teve grandes queimadas, que passou e foi conhecida mundialmente, foi publicada em todos os jornais aí. A queimada que estava tendo na floresta amazônica, não houve solução, não encontrou quem, e assim foi ficando e foi passando só para o livro de história. A consciência e cidadania planetária não existia. Os seres humanos destroem essa beleza chamada de Amazônia sem o maior cuidado, sem consciência. Você sabe o que é um predador? Vamos ver se bate com o que a Prof falou. É um ser que destrói, ou um ser ou um animal que se alimenta de outro. Qual é o ser que destrói? É o humano, é o homem. Qual é o ser que não destrói, mas ele se alimenta? São os animais, não é? Então, em todas as palavras que eu falei, está aqui no contexto. Existem os dois predadores, o que destrói pela ganância e o que se alimenta. O que se alimenta, ele não destrói, porque ele só pega para se alimentar. Que se alimenta de outro. Essa palavra geralmente exprime a intenção de agressividade, misturando a destruição. Agressividade por quê, Pro? Porque assim, quando a gente vê um animal atacando o outro, é uma agressividade, mas é uma agressividade natural. E quando eu falo da parte de destruição, é a parte que o homem está atuando, queimando, desmatando, caçando, para fazer o tráfico, procurando rotas para que não possa ser pego. Entendido? Na natureza, existem os chamados predadores naturais, aqueles seres que sobrevivem se alimentando de outro. Isso todos nós sabemos. Afinal, é assim que a natureza se equilibra sua espécie, pois um animal só mata o outro para se alimentar, ou para se defender, ou para defender sua família, ou para defender seu habitat. Ou seja, instinto humano. O animal, ele mata para sobreviver, ele mata para proteger sua família, ele mata para proteger seu território. Há muito tempo, a Amazônia vem sendo vítima de predadores não naturais. É onde entra, vamos lá? Vem sendo vítima de não naturais. Isto é, aos poucos, outros seres vivos que nela vivem estão morrendo, sendo extintos ou ameaçados de extinção. Por que está acontecendo? Porque esses predadores não naturais destroem e assim causam desequilíbrio. Eu estava assistindo uma vez no jornal, onde eu vi uma reportagem, casas ribeirinhas que ficam próximas dessas extremidades, onde onças pintadas, leopardos, eles estavam entrando em casas, agora casas que não eram habitadas, viu? Casas que estavam em construção. Eles estavam se refugiando dentro dessas construções. Por quê? Porque o seu habitat, o seu território foi destruído pelo homem. Entendido? Então, o que é que vocês vão ler? Os povos indígenas sempre respeitaram a natureza, como a gente sabe. Os índios são os melhores, são os maiores defensores da natureza. Eles são as pessoas que mais preservam o meio ambiente. Isso desde 500 anos atrás até hoje, certo? No livrinho de vocês estarão levando quais páginas para casa no livro de ética? Vocês estarão levando a página 32, página 32 e página 33. Isso no livro de ética vocês estarão levando para casa, certo? Quais são as páginas, Cláudia? 32 e 33. Em cada página, apenas uma coluna. Página 31, só uma coluna. Página 32, também só uma coluna.
A prova vai colocar um vídeo mostrando para vocês para que a aula fique mais interessante. Então, bom estudo e até a nossa próxima aula. Tchau!